Neste vídeo vamos falar sobre DIFAL, abreviatura de diferencial de alíquota, que é decorrente de uma legislação que busca equilibrar a arrecadação do ICMS entre os estados brasileiros em operações interestaduais, quando o vendedor e o consumidor final estão em estados diferentes. Aqui temos o ICMS da operação como um todo, porém, este ICMS será repartido com parte para o estado de origem e parte para o estado de destino do bem ou do serviço em questão. Não é outro tributo, mas uma regra de distribuição do ICMS entre o estado do vendedor e o estado do consumidor final. Como era antes? O estado do vendedor vendia para o estado do comprador, porém o estado do vendedor recebia todo o ICMS da operação. E o estado do comprador, que recebia a mercadoria ou serviço, não obtinha nada do ICMS cobrado. Como é agora? Ocorre a transação, a mercadoria ou bem é entregue ao comprador, entretanto, o estado do vendedor recebe uma alíquota, chamada de alíquota interestadual, e o estado do comprador recebe a DIFAL, que corresponde à diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual. Então, repetindo, a DIFAL é igual à alíquota interna do estado de destino menos a alíquota interestadual. E esta alíquota interestadual corresponde a 12%, 7% ou 4%, conforme os estados envolvidos na operação. Parece que temos uma dúvida? O que diz se é 12%, 7% ou 4%? E aqui a professora nos responde: são os estados envolvidos na transação. Vamos construir uma tabela. E aqui, nesta coluna, vamos escrever 12%, 7% e 4%. A alíquota de 12% será quando a saída interestadual for dos estados das regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste ou do estado do Espírito Santo para os demais estados. Ou ainda, quando a saída interestadual for dos estados da região Sul-Sudeste, exceto o estado do Espírito Santo, para estas mesmas regiões, exceto o Espírito Santo. A alíquota de 7% será aplicada quando a saída da mercadoria for dos estados da região Sul e Sudeste, exceto o Espírito Santo, para os estados da região Centro-Oeste, Norte e Nordeste, ou para o próprio Espírito Santo. E a alíquota interestadual de 4% corresponde à saída de mercadorias importadas ou transporte aéreo interestadual de passageiros, carga ou mala postal. Aqui está a nossa tabela. Para simplificar, vamos a esta outra tabela onde, no eixo vertical, temos os estados origem, no eixo horizontal, os estados de destino, no cruzamento destes eixos, a alíquota interestadual, e na diagonal maior, temos a alíquota interna de cada estado. O link para uma tabela semelhante encontra-se na descrição, assim como a legislação federal que regula este assunto. Qual é a ideia do nosso personagem? Vamos fazer um exemplo. Então aqui está, um comerciante de São Paulo vendeu uma mercadoria para um consumidor final localizado no Mato Grosso do Sul. O valor da operação, R$ 1.600, sem o ICMS. E agora sobre o ICMS queremos saber qual será o valor e como será a distribuição. Voltando à tabela, no eixo vertical da origem, vamos observar o estado de São Paulo, do nosso exemplo. E no eixo horizontal,
Na parte superior, vamos buscar o estado de destino. Aqui está. E agora, o destaque da coluna que iremos considerar. Nesta coluna, São Paulo, que irá despachar a mercadoria para o Mato Grosso do Sul, terá uma alíquota de 7%. Vamos anotar aqui. Alíquota interestadual, 7%. Na sequência, vamos encontrar a alíquota interna do Mato Grosso do Sul, que é 17%. Vamos anotar aqui na nossa resolução. Recordando, a DIFAL é igual à alíquota interna do destino menos a alíquota interestadual. Então, o que temos? DIFAL é igual a 17% menos 7%, que é igual a 10%. Logo, com relação à distribuição do ICMS, encontramos, neste primeiro momento, São Paulo receberá 7% e o Mato Grosso do Sul receberá 10% de todo o ICMS cobrado. É simples, realmente é simples, mas vamos com calma. A pergunta mais importante é: qual é a base de cálculo para estas alíquotas? Então vamos prosseguir com o nosso desafio. Recordando, para termos DIFAL, veja só, para termos DIFAL tem que existir uma operação interestadual e venda para um consumidor final. E a venda para um consumidor final é aquela destinada para o seu uso ou consumo, ou ainda a integração a um ativo imobilizado. Vamos apresentar os nossos personagens deste exemplo. Na origem, temos uma pessoa jurídica, vendedora e contribuinte do ICMS. No destino, temos aqui uma pessoa física não contribuinte, uma pessoa jurídica não contribuinte e uma pessoa jurídica contribuinte do ICMS. Ao centro, temos a nossa divisa interestadual e a rodovia. Uma pergunta importante que surge para ser respondida é: qual é a base de cálculo para as alíquotas, no caso de operação própria e no caso da DIFAL? Observe esta tabela. A base de cálculo para o destinatário contribuinte poderá ser base única ou base dupla. A base de cálculo para o destinatário não contribuinte será a base única. Esta tabela nos mostra que temos 3 maneiras de determinar a base de cálculo. Vamos ao primeiro caso. Destinatário contribuinte, base única. Vamos trazer os nossos personagens. Aqui à esquerda, pessoa jurídica vendedora contribuinte. À direita, pessoa jurídica contribuinte. Ao centro, a nossa divisa interestadual e a nossa rodovia ligando as cidades. Dados do problema. Valor da operação 1.600 sem o ICMS. Alíquota interestadual 7%. Alíquota interna no destino igual a 17%. DIFAL 10%. Vamos transcrever estas informações aqui nos dados do problema. Aqui a nossa base única. Determinar a base de cálculo única, considerando o valor da operação sem o ICMS. Aqui quero fazer um resgate do que diz a nossa legislação. Veja só, a Lei Complementar número 87 de 1996, atualizada pela Lei Complementar 190 de 2022, diz que no seu artigo 13, parágrafo 1º, que integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses dos incisos 5, 9 e 10, o montante do próprio imposto. O inciso 5 diz respeito ao desembaraço aduaneiro, o inciso 9, a entrada de mercadorias no Estado, e o inciso 10, a saída de mercadoria do Estado.
Voltando agora para o número 2. Para calcularmos quando o imposto integra a sua base de cálculo, temos a seguinte fórmula. Base de cálculo é igual ao valor da operação sem o ICMS dividido por 1 menos a alíquota. Número 3. No caso da base única para contribuintes, veja só, base única para contribuintes será base de cálculo igual a 1.600 dividido por 1 menos, aqui está, ICMS interestadual de 7%. Continuando, 1 menos 0,07, que é igual a 1.600 dividido por 0,93, que é igual a 1.720,43. Então, a base de cálculo que será considerada é 1.720,43. E esta base de cálculo servirá para o cálculo do ICMS na origem e para o cálculo do ICMS no destino. Quer dizer, uma única base para os dois estados, base única. Prosseguindo, ICMS na origem, 1.720,43 vezes 7%, que é igual a 120,43. E o ICMS no destino, 1.720,43 vezes a nossa DIFAL, que é de 10%, que é igual a 172,04. E aqui no mapa teremos, na saída do produto, o estado de origem receberá 120,43 e o estado de destino receberá 172,04. Agora vamos explorar a diferença entre a base única e a base dupla para contribuintes do ICMS. Dados do problema. Valor da operação, 1.600 sem o ICMS, alíquota interestadual 7%, mas agora o que vai nos interessar é a alíquota interna no destino, de 17%. Agora é base dupla. Então, inicialmente vamos determinar a base de cálculo do ICMS na origem, que é igual ao valor da operação sem o ICMS, dividido por 1 menos a alíquota interestadual. 1.600 dividido por 1 menos 0,07, igual a 1.720,43. Portanto, base de cálculo do ICMS na origem, 1.720,43. Então, vamos ao valor do ICMS na origem, 1.720,43 vezes 0,07, que é a alíquota interestadual, igual a 120,43. Neste momento, vamos determinar a base de cálculo do ICMS no destino, que é igual ao valor da operação sem o ICMS, dividido por 1 menos a alíquota interna do destino. 1.600 dividido por 1 menos 0,17, igual a 1.927,71. Temos então a base de cálculo do ICMS no destino, 1.927,71. Portanto, o valor do ICMS no destino, 1.927,71 vezes 0,17, que é igual a 327,71. Entretanto, caberá ao estado de destino apenas a DIFAL, 327,72, menos 120,43, restando 207,29 para o estado de destino. Portanto, o valor a ser recolhido ao estado do destinatário, 207,29. Aqui no mapa, o estado de origem receberá 120,43. E o estado do destinatário receberá 207,29, correspondente a DIFAL que lhe cabe. Assim, observamos que quando o destinatário é contribuinte, podemos usar a base única ou a base dupla. E aqui temos uma pergunta muito relevante.
Base única ou base dupla? Qual que se deve usar? E eu respondo, depende. Na realidade, cada estado destinatário possui uma legislação própria. Então é importante que quando for feita a remessa de mercadoria para um outro estado, deve-se saber o que a legislação deste outro estado prevê neste caso. Vamos ver agora o caso de um destinatário não contribuinte. Aqui tem-se apenas a base única, que é, contudo, diferente daquela base única que já usamos para destinatário contribuinte. Então vamos para o caso de destinatário não contribuinte do ICMS, base única. Inicialmente vamos determinar a base de cálculo única do ICMS. Só que agora, veja só, a alíquota total é do estado de destino. Então aqui temos a nossa fórmula. Valor da operação sem o ICMS dividido por 1 menos a alíquota interna do destino. 1.600 dividido por 1 menos 0,17, que é igual a 1.927,71. Portanto, a base de cálculo única do ICMS no destino é 1.927,71. E nós vamos utilizar esta mesma base de cálculo para calcular o ICMS do estado de origem. 1.927,71 vezes 0,07, que é a alíquota interestadual, vamos obter 134,94. E utilizando esta mesma base, vamos calcular o ICMS no estado de destino. 1.927,71 vezes 0,17, que é igual a 327,71. Calculando agora a diferença de alíquotas, vamos obter 327,71 menos 134,94, que é o ICMS da origem. Fazendo esta conta, 192,77. Quer dizer, o valor a ser recolhido ao estado do destinatário é 192,77. Retornando ao nosso mapa, teremos 134,94 cabendo ao estado de origem e 192,77 devido ao estado do destinatário. E agora eu pergunto, quem recolhe o ICMS? Então, quando a DIFAL é para contribuinte, cada um paga o seu. Isto é, a empresa origem recolhe para o seu estado e a empresa destinatária recolhe para o seu estado, respectivamente. Quando o DIFAL é para não contribuinte, a empresa origem paga os dois ICMS, uma guia para o estado de origem e uma guia para o estado do destinatário. Aqui no nosso mapa, temos a responsabilidade pelo pagamento ao estado de destino, cabe à pessoa jurídica vendedora da operação. E agora uma última pergunta. E sobre o Simples Nacional? O Simples Nacional, na entrada do bem, a empresa paga a DIFAL, no caso de uso, consumo ou ativo permanente. Mas também poderá pagar a DIFAL no caso de adquirir o material para revenda, produção ou industrialização. E agora um detalhe, para este segundo item, deverá haver uma legislação estadual específica sobre o assunto. E agora no caso de venda, a empresa do Simples Nacional não paga a DIFAL. Fica por conta daquele recolhimento unificado, que aliás está em discussão no Legislativo se prossegue ou não esta regulamentação. Então nesse vídeo nós vimos sobre a definição de DIFAL, as alíquotas interestaduais, a tabela origem-destino, que o montante do próprio imposto integra a sua base de cálculo, sobre destinatário e contribuinte base única, destinatário e contribuinte base dupla. Destacamos que cada estado possui uma legislação própria, destinatário não contribuinte base única e sobre o Simples Nacional. Bons estudos!